Oi pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui é a Camila, nutricionista, falando mais uma vez. Hoje o nosso vídeo vai falar sobre o jantar. Normalmente trata-se da última refeição das pessoas. Algumas pessoas ainda fazem a ceia depois do jantar, mas normalmente o jantar acaba sendo a última refeição. No seu caso, o jantar é a última refeição? Eu conheço pessoas que, ou por trabalharem de madrugada, ou por dormirem muito tarde, acabam comendo mais alguma coisa depois desse horário. Mas normalmente, né, se nós trabalhamos ou estudamos mais nesse horário comercial, mais padronizado, o jantar acaba sendo a última refeição. Bora lá! Por ser a última refeição, será que eu preciso de um pratão de comida? Será que eu preciso daquela montanha de comida? Será que eu preciso repor tanta energia assim? Será que depois dessa refeição eu vou gastar bastante energia? Então essas são algumas questões que a gente precisa responder, para entender como é que a gente faz para montar essa refeição. Normalmente, por ser a última refeição do dia, nós pensamos numa refeição mais leve, em um alimento mais leve, em quantidades reduzidas. Por quê? Porque após essa refeição, nós já vamos nos preparar para dormir, para colocar a nossa máquina, o nosso corpo, num modo mais stand-by, quase desligado. Não vamos gastar tanta energia assim. Não vamos desenvolver atividades que sejam mais motoras, que sejam de agilidade, que sejam, enfim, de locomoção. Nós não teremos isso. A nossa preparação é realmente para descansar, para o repouso. Então, o nosso corpo ele não precisa de uma reposição tamanha de energia. Por isso, apenas uma refeição leve já vai ser suficiente. Certo? Agora, em relação às quantidades, nós normalmente damos a dica de que o jantar deve ser reduzido em relação ao almoço. Mas aí, nós precisamos analisar o seguinte: qual é a quantidade de comida que essa pessoa come no almoço? Se já é uma pessoa habituada a comer aquela quantidade regrada, uma quantidade diminuída, que uma pessoa que se satisfaz com pouca comida, que já se sente bem, será que no jantar eu preciso reduzir ainda mais? Aí a gente pega um outro ponto. Pensa naquela pessoa que desenvolve um trabalho mais braçal, que gaste mais energia. Depois do almoço, essa pessoa ainda vai precisar de bastante energia para desenvolver o trabalho dela. Então ela precisa de um almoço mais reforçado. Ela precisa comer em maior quantidade. Se a gente for pegar, por exemplo, um homem grande, alto, ele precisa de uma maior quantidade de alimentos. Então, essa pessoa, nesse caso, quando chega na hora do jantar, é interessante que ela reduza um pouco a quantidade de comida, porque depois dessa refeição ele não vai desempenhar essa atividade. Agora, a outra pessoa citada anteriormente, que já tem um hábito alimentar de comer um pouco menos na refeição ao almoço, ela não precisa diminuir ainda mais no jantar, ok? Vamos colocar assim, porque às vezes a pessoa já tem esse hábito. E aí, se a gente fica batendo na tecla de que o jantar precisa ser reduzido, acaba que a pessoa praticamente não come. E não é essa a proposta. Para ela se sentir bem ao longo da noite, é necessário que ela coma algo na hora do jantar. Então, essa é a dica. Se costuma comer um pouco mais na hora do almoço, reduza no jantar. Se o teu hábito já é comer pouquinho na hora do almoço, pode fazer igual no jantar. Algumas ideias para essa refeição são uma salada bem feita, que você goste. Às vezes, pessoal, a gente fala salada, né? Nutricionista gosta de indicar salada para vocês comerem. Se logo na mente de vocês vem uma salada sem graça, uma salada monótona, uma salada sem cor, talvez não abra, não desperte o apetite. Agora pensa numa salada caprichada, numa salada colorida, numa salada bem temperada acima de tudo, numa salada com ingredientes que você goste, que você sinta prazer em comer. É dessa salada que a gente fala, ok? Então pensa nessa salada completa. Uma ideia, por exemplo, já comeram salada de macarrão? Então você prepara lá, cozinha o macarrão pode ser integral, como nós já falamos, né, da importância dos integrais no vídeo sobre esse assunto. Você pega um pouquinho de macarrão integral cozido e mistura com alguns ingredientes-chave. Por exemplo, a ervilha, que pode ser uma fonte de proteína vegetal. Você pode misturar folhas da sua preferência, pode ser repolho,
pode ser rúcula, pode ser alface mesmo. Você pode colocar tomatinho cereja para dar um contraste de cor. Você pode pôr frango desfiado para ser a fonte de proteína da sua refeição. Tempera bem temperada essa salada, coloca um bom azeite, se você tem esse hábito, se você tem esse ingrediente na tua casa. Coloque limão, pouco limão, tempere com sal, tempere com ervas, vai dar uma excelente salada. E melhor do que isso, já é um prato completo, já tem o carboidrato, já tem a proteína e já tem a gordura. Não precisa mais nada além disso. E é uma refeição que já serve para a família toda, mesmo sendo criança ou adulto, já é uma refeição bem construída para todos. Outra opção seria os grelhados, mais alguns legumes, por exemplo. Então, já tem os legumes cozidos que foram servidos no almoço. No jantar, só precisa de um bife grelhado, por exemplo, um frango grelhado, e já é o suficiente para compor esse jantar. Ah, mas eu não fico sem o meu arroz com feijão. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode comer o arroz com feijão à noite também. Só toma cuidado com as quantidades, ok? Mas não há problema nenhum. O feijão vai ser a fonte de proteína vegetal, o arroz sua fonte de carboidrato, uma mistura e uma salada, certo? Mas e se eu gosto de sopa? Sopa é uma ótima pedida para os dias mais frios. Também é bem legal, é uma ideia bem bacana para se fazer. Como que eu devo montar essa sopa? Vale uma sopa que seja 100% mandioquinha, por exemplo? Puro carboidrato? Será que vai estar completo esse jantar? Uma coisa que pode acontecer se você montar uma sopa assim é que em seguida você pode sentir fome, às vezes até antes de você dormir. Ou se você acorda de madrugada, você pode acordar com a sensação de fome, porque a digestão do carboidrato vai ser rápida, então logo você já vai estar sentindo a necessidade de comer outra coisa. Se você gosta, por exemplo, de sopa creme de mandioquinha, ótimo, mas coloca nessa sopa creme alguma fonte de proteína. Pode ser uma carne moída, pode ser uma carne desfiada, um frango desfiado, pronto. A gente já resolveu a questão da sua sopa, pelo menos tem o carboidrato e a proteína. Quer colocar algum outro legumes? Pode colocar também, coloca no próprio cozimento da mandioquinha, ou coloque picadinho, ou coma uma salada à parte, né? Não tem problema. Assim, a sua sopa estará bem montada, com todos os grupos alimentares, certo? Você pode fazer sopa de legumes, você pode fazer canja, você pode, enfim, fazer a sopa que você costuma fazer na sua casa. Só observa isso. Evite colocar apenas um grupo de alimento na tua sopa, certo? Outra coisa, Camila, eu não gosto de comer comida no jantar. Existe a possibilidade de eu comer alguma outra coisa? De eu comer um lanche, por exemplo? Existe sim. Existem lanches que nós fazemos em casa que são tão completos quanto um prato de comida. Por exemplo, um lanche pode ser tão completo quanto um prato de comida. Se você monta um lanche, por exemplo, com algum tipo de pão, algum tipo de massa, né? Seja pão ou seja o wrap. E aí você usa uma fonte de proteína, frango desfiado, uma carne moída, uma carne desfiada, um bife ou até um ovo. Coloca salada no meio desse lanche. Alface, tomate, cenoura ralada, beterraba ralada, enfim, as saladas, né, as folhas, as verduras, os legumes da sua preferência. Pronto, você tem um lanche praticamente pronto. Assim como um prato de comida. E sem prejuízo nenhum. Os lanches que a gente pede para vocês tomarem cuidado são lanches comprados fora de casa e com muitos ingredientes dentro. Então, se você compra um lanche que vem o hambúrguer, vem o ovo, vem o bacon, vem o presunto, vem o queijo, os temperos, os condimentos, o pão e uma folha de alface perdida lá no meio, talvez não seja lá o lanche mais saudável, mais equilibrado de todos. Então, esse lanche ele deve ficar para momentos de exceção e não para regra. Tá certo? Agora, o lanche caseiro, montado adequadamente, não tem prejuízo nenhum, né, para a nossa saúde. Certo, pessoal? Então, esse foi o vídeo falando sobre o jantar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. Se restou dúvida, se vocês precisam de alguma ideia, vocês estão tendo a participação especial do Chico nesse vídeo, vocês estão percebendo? Esse é o Chico. Esse horário que ele pega fogo. Isso porque são 20 para meia-noite. É a hora que o gato pega fogo dentro do apartamento. Mas é assim mesmo, ele quer aparecer no vídeo.
Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão de tema, escreve aqui nos comentários. Tá sendo bem legal a interação, nosso bate-papo ali. Fiquem à vontade para isso, tá certo? Fiquem com Deus e um forte abraço.